Quero ler com os irmãos o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 5 a seguir. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Quero também, já nessa oportunidade, parabenizar todas as mães, nesse dia. Nós lemos um texto aqui que também fala de uma mãe, chamada Isabel, que por muito tempo não poderia receber esse título de mãe, porque era estéril. O texto que lemos diz que ela era estéril. E além de ser estéril, eles eram já avançados em idade. Casaram-se novo, e o tempo passou, filhos não vieram, a idade chegou, e com eles, com a idade, a esperança foi embora. Na esperança de ter um filho. Mas a Bíblia vai dizer, o texto que lemos diz: existiu no tempo de Herodes. Por que Lucas faz a questão de dizer que existiu um homem em um certo tempo? Ele determina o tempo em que Zacarias foi alvo da bênção. Ele determina o tempo em que Zacarias foi alvo do milagre. Ele diz: no tempo de Herodes. O que estava acontecendo nesse tempo? Estudando, meditando na palavra de Deus. No tempo de Herodes foi um tempo de crise política, porque Israel vivia sobre o domínio dos romanos, pagava impostos para os romanos. Os judeus eram dominados e eles pagavam altos impostos. Então havia uma crise política. Eles tinham a esperança de que um dia nasceria um homem que iria reinar, sentar no trono de Davi e continuar reinando sobre a nação de Israel. Mas no momento eles estavam passando essa crise política, sendo dominado por outra nação. Existia também uma crise religiosa, porque aqueles fariseus, saduceus, doutores da lei, aqueles que conheciam os mandamentos e cumpriam ou diziam-se cumprir os mandamentos, mas Jesus e até mesmo João Batista vem dizendo que eles são raça de víboras, aqueles homens que ministravam dentro do templo, aqueles homens que recebiam os sacrifícios do povo, o animal para ser sacrificado pelo perdão do pecado. Eles exigiam a prática da lei do povo, porém eles não viviam o que eles pediam.
ou aquilo que ele ensinava. Jesus vem chamar eles de sepulcros caiados. Jesus diz: vocês são bonitos por fora, mas por dentro está podre. Sepulcros caiados quer dizer sepulcro pintado de cal. Sabe aquele muro que se pinta de cal, que fica branquinho? Então o sepulcro fica branquinho por fora, mas por dentro a podridão. Jesus chama eles, fariseus, sacerdotes, de sepulcros caiados. Então existia uma crise religiosa, e por existir essa crise, existia uma crise espiritual. O povo já não tinha mais a confiança de que Deus realmente operava o milagre, de que Deus realmente falava através dos profetas e através dos sacerdotes. Então, no tempo de Herodes, existia uma crise política. Junto com a crise política, existia uma crise moral, porque faziam coisas abomináveis. E eu começo a imaginar e ver esse tempo, estudar o tempo de Herodes, que existia crise política, crise moral, crise religiosa, crise espiritual, e começo a comparar com o nosso tempo. Se o nosso tempo não estamos vivendo uma crise política, uma crise moral, onde o certo ou errado que antes era errado, hoje já não é tão errado assim. E as coisas que nós considerávamos antes errado, hoje estão dentro das nossas igrejas. Mas a Bíblia vai dizer que nesse tempo existia um homem chamado Zacarias. Nesse tempo de crise, nesse tempo em que o povo não tinha mais prazer de ir ao templo para sacrificar, porque Herodes, como dominava tudo, ele reformou o templo construído por Zorobabel, o segundo templo. O primeiro templo construído por Salomão, filho de Davi. Davi fez o projeto, mas quem construiu foi Salomão. Depois os babilônicos destroem o templo construído por Salomão, são levados para o cativeiro, 70 anos passaram, e Zorobabel agora retorna a Israel, a Jerusalém, para reconstruir o templo. E reconstrói o segundo templo, agora chamado Templo de Zorobabel. Zorobabel era o primeiro governador de Jerusalém após o exílio na Babilônia. Reconstrói o templo. Ageu fala desse templo, Ageu fala que o povo havia uma mistura de canto, de alegria e de choro, porque os jovens se alegravam e os velhos choravam. Ageu profetiza, dizendo que a glória da segunda ou da última casa, muitos falam segunda casa, mas não está assim no texto. O texto diz, a glória da última casa. Então não era a glória do templo reconstruído por Zorobabel, era a glória da última casa que seria maior que a da primeira. E a glória da última casa, qual seria a última casa? Qual seria esta última casa? Não foi o templo construído por Zorobabel. A última casa foi o templo chamado Jesus. Porque Jesus, quando vem, Jesus diz para os discípulos, destruam tudo isso aqui. Todo esse templo aqui que vocês viram construído, destruam tudo, e em 3 dias eu reedificarei. Eles disseram, como assim? Jesus está falando do seu próprio corpo. Então agora o templo da última casa é o templo que tem a presença de Jesus vivo, aonde Jesus está operando, aonde Jesus está manifestando a sua glória. Essa é a glória da última casa. Jesus está aqui hoje. Quantos podem sentir a presença dele? Aleluia. Só que o templo de Zorobabel, o segundo templo, Herodes faz uma grande reforma. Então a política se mistura com a religião. Sacerdotes já não têm mais liberdade de fazer o que eles querem, porque estão devendo para os políticos romanos. Herodes coloca uma grande águia romana na porta do templo, símbolo do poder dos romanos. Quando o povo vem para o sacrifício, para sacrificar, a primeira coisa que eles vêem na porta do templo, uma águia. E eles lembram, somos dominados pelos romanos. Então já não tinha mais prazer de vir ao templo, à casa de Deus, para sacrificar. E o tempo que nós estamos vivendo hoje, tem muitas pessoas que não têm prazer mais de vir à casa de Deus, para adorá-lo, para glorificar o seu nome. E começa a dar desculpas, mas lá existe isso, faz coisas erradas. Mas o importante é você, o importante é a sua adoração, o importante é você crer que Jesus está aqui. Aleluia. E aonde se reúne 2 ou 3 para adorar o seu nome,
Ele se manifesta e a sua glória enche a casa. Aleluias. Então o povo já não tinha mais aquela vontade de vir ao templo para sacrificar. Então nesse tempo, Lucas está dizendo, no tempo de Herodes, nesse tempo ruim, nesse tempo de crise, existia um homem chamado Zacarias, com a sua esposa que se chamava Isabel. E o versículo de número 6 que lemos diz, eram ambos justos perante Deus. Irmão, no tempo de crise, tem pessoas que deixam de vir à igreja, tem pessoas que se desanimam, mas nesse tempo de crise aqui, Zacarias, mesmo tanto tempo esperando de Deus um milagre, querendo um filho, Senhor, queremos um filho, sabe por quê? Porque para Israel, a Bíblia diz que os filhos são bênçãos do Senhor. A Bíblia não diz que a falta de filhos é maldição, a Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que os filhos são bênçãos. Então para o judeu já traduz que a falta de filhos é maldição. Se Deus considera aqueles que têm filhos são abençoados, então quem não tem é amaldiçoado. Então Isabel dizia, mas Senhor, me dá um filho, eu sou justo. Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Veja bem, irmão, a situação de um homem de Deus que viveu num tempo de crise, crise espiritual, crise moral, crise política, religiosa, mas eles permaneciam fiel e viveram todo o tempo fiel, esperando de Deus um milagre, e o milagre não chegava, mas o tempo eles permaneceram justos, não moveu da posição em que eles estavam. Tem pessoas que se movem fácil da posição em que está. Quando vem a primeira luta, a primeira dificuldade, ele já começa a querer questionar Deus. Não questione Deus. Deus ordena a sua bênção na hora que está determinado por Ele. A Bíblia diz que foi lançado sorte sobre os sacerdotes para entrar e ministrar e para acender o incenso. Existia 24 turnos de sacerdotes, 24 turnos, com cada turno 1000 sacerdotes, mais ou menos 1000 sacerdotes, 24 turnos nesse tempo, cada turno 1000 sacerdotes. Zacarias fazia parte do turno de Abias, da ordem de Abias, e nesse tempo era o turno da ordem de Abias que estava coordenando o culto, os sacrifícios, a preparação das mesas, aí acender o incenso. Do turno da ordem de Abias, só que nesse turno existia mais ou menos 1000 sacerdotes. Segundo alguns estudiosos, diz que se um sacerdote, às vezes, passava todo o seu ministério sacerdotal, morria e não chegava a entrar no templo para acender o incenso, porque era lançado sorte de 1000 sacerdotes. Quando um turno de Abias está naquele mês para ele sacrificar, cada dia é lançada a sorte sobre um sacerdote. Imagine 1000 sacerdotes. Mas a sorte foi lançada, caiu sobre Zacarias. Eu acredito que quando a sorte caiu sobre ele, ele pensou, é o dia do meu milagre. É o dia que eu vou entrar no templo, é o dia que eu vou falar com Deus, acender o incenso, é o dia do meu milagre. A Bíblia diz que Zacarias entra no templo para acender o incenso. E quando ele está ali, acendendo o incenso e orando, ao mesmo tempo ele está orando, falando com Deus. E do lado direito da mesa do incensário aparece um anjo. O anjo vem e se manifesta a Zacarias. Imagine a cena. Zacarias ali acendendo o incenso e orando, de repente ele vê o anjo. E cai um temor sobre ele e o anjo diz, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aleluia. Quanto tempo Zacarias vinha orando, pedindo para Deus um filho? Quanto tempo você está orando, pedindo para Deus o seu milagre? Quanto tempo ele vinha pedindo para Deus? Ele diz, a sua oração foi ouvida, terás um filho.